sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV In Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema extremamente importante: o assédio e a manipulação psicológica que muitas mulheres enfrentam no ambiente de trabalho e como identificar esses sinais e quais os impactos na vida profissional das vítimas e nas organizações. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Antônio Camargo, que é mestre em gestão de pessoas pela FGV-AESP e é advogado trabalhista. Obrigada, Antônio, pela sua participação aqui no nosso videocast. Eu que agradeço, Érica. Bom, tema super importante, e existe um termo, né, que se fala para esse assédio, essa manipulação psicológica, que chama gaslighting misógino. O que é isso e como é que isso acontece? Bom, vamos lá. Para que a gente entenda o que é o gaslighting misógino, é importante que a gente recue um pouco e entenda a definição de assédio moral. Por quê? O gaslighting é uma modalidade de assédio. O que é o assédio? O assédio ele se dá quando uma pessoa viola os direitos da personalidade de outra pessoa de forma repetitiva e sistemática, gerando humilhação ou desconforto. Isso tanto pode se dar entre pessoas, como também pode se dar em nível institucional, quando uma empresa ou uma organização toleram essa prática. O gaslighting misógino corporativo, ele é um tipo de assédio porque ele é camuflado dentro de um jogo corporativo. Então, por isso que é importante a gente definir e identificar o gaslighting misógino corporativo. E a gente tem esse termo, ele vem de um filme, de uma peça de teatro, se não me engano. Sim. Explica pra gente um pouquinho de onde vem esse termo gaslighting. A origem vem de uma peça de teatro do Patrick Hamilton dos anos 30, chamada Gaslight. O que aconteceu nessa narrativa dessa peça de teatro, né? Um marido interessado em se apropriar das joias que a mulher havia herdado de uma tia, ele começa a procurar essas joias dentro da casa. As joias estavam escondidas no sótão da casa. E para isso, ele começa, como ele vai procurar no momento que a mulher estava dormindo, estava descansando, ele liga e desliga a luz. Essa alteração da luz, que era uma luz a gás, daí veio o gaslight, e a mulher ouvindo passos e barulhos, ela acha que está acontecendo alguma coisa. E o marido, para negar aquela situação, o que ele diz? Não, você está ouvindo coisas. O gaslighting, ele começa muito associado à desqualificação da sanidade mental da mulher e às situações familiares. O que também vai trazer um conceito muito relacionado, inicialmente, a essa questão de sanidade, desqualificação da sanidade mental. Para melhor definição do gaslighting, eu acho interessante a gente usar como exemplo um filme que foi interpretado pelo Mel Gibson e pela Ellen Hunt nos anos 2000, que veio com o nome O que as Mulheres Gostam, mas uma tradução literal seria O que as Mulheres Precisam. Nesse filme, o que acontece? Nesse filme, o Mel Gibson, ele é um publicitário, mas ele estava carente de ideias novas, etc. E já Dostoiévski diz que para se destacar, a gente não basta ser inteligente, a gente tem que ter ideias novas, ideias próprias. E daí o dono da agência de publicidade, ele capta do mercado a Ellen Hunt. A personagem vivida pela Ellen Hunt era uma publicitária cheia de ideias novas. Só que ele tinha, na obra ficcional, né, ele tinha o poder de ouvir o pensamento das mulheres. Então, quando ela vinha com as ideias, quando ela pensava nessas ideias, ele se apropriava dessas ideias que ele ouvia, como se fossem ideias dele, e através disso, a agência de publicidade consegue um grande contrato com uma empresa esportiva, e a Ellen Hunt, vendo que estava sem criar sem colocar as habilidades, as capacidades dela, termina pedindo para sair da agência de publicidade. Não, isso não é um drama, tá? É uma comédia romântica. Essa situação, fora a questão ficcional de ouvir o pensamento, e sim quando a gente transfere isso para o roubo de ideias, né? Bro-appropriating, aí essa situação eu ouvi de várias entrevistadas. No geral, as vítimas, elas reconhecem esse fenômeno? Não é um fenômeno de reconhecimento imediato. É um fenômeno de reconhecimento tardio. Por quê, Érica? Não é um único ato que vai gerar o gaslighting. Não é, por exemplo, o roubo da ideia, uma interrupção no momento de fala numa reunião que vai gerar o gaslighting. O gaslighting é todo um processo
E aí a gente tem a melhor definição de gaslighting, como um processo de abuso de poder psicológico que o chefe exerce sobre a mulher, desequilibrando ela, manipulando ela, a fim de controlar para que ela não consiga desenvolver suas capacidades, suas habilidades e duvide desse poder que ela tem. Você fez uma pesquisa, né, para o seu trabalho aí de mestrado, e ela foi publicada na revista GV Executivo, que você ajuda a identificar esse processo de assédio no ambiente de trabalho, né? Como é que foi feita essa pesquisa e quais são os destaques desse trabalho? Essa pesquisa foi feita através de entrevistas com executivas, tá? Uma regressão histórica, para que houvesse uma autopercepção das entrevistadas em relação à ocorrência dessas práticas. E muitas, só durante a entrevista, que perceberam que elas tinham sido vítimas do gaslighting misógino. Eu posso citar aqui para você um exemplo de uma entrevistada que elaborou uma planilha que era importante para a empresa que ela trabalhava. Essa planilha ela apresentou numa reunião para o chefe dela. O chefe dela leva essa planilha para uma outra reunião em que essa funcionária não estava. O chefe ele ganha uma promoção por conta disso. A mulher não. Ela continua estagnada na carreira, termina pedindo demissão dessa empresa, sai dessa empresa, e anos depois, quando ela vai conversar com ex-colegas de trabalho, eles falam, poxa, essa planilha é usada até hoje, e nós não sabíamos que era você que tinha feito ela. Quer dizer, é uma situação que é muito comum, mas ela não é detectada no momento, não é facilmente detectada pelas vítimas, né? É um processo que demora um tempo, né? E muitas mulheres acabam ou desistindo do trabalho ou realmente ficando aí por anos no mesmo cargo, fazendo a mesma função, sem ter uma oportunidade de promoção, sem ter a oportunidade de colocar o projeto em prática e tendo alguém que se apropria dessas ideias, né? É possível calcular esse impacto, né, do tipo de assédio na carreira das vítimas e também nas organizações? Porque há um investimento também das organizações, né? Sim, há um investimento das organizações em relação a isso. Como, por exemplo, naquela questão do filme que a gente colocou, do Mel Gibson e da Ellen Hunt, ela é contratada do mercado de trabalho, às vezes a peso de ouro. E a empresa tem a expectativa de que ela vai acontecer. E termina não acontecendo. Não acontecendo, né? Então, a empresa ela sente isso com perda de engajamento e pedidos de demissão. E para as mulheres que são vítimas disso, também elas veem a carreira dela totalmente congelada e sem condições de colocarem todas as capacidades e habilidades que elas têm e são fundamentais para a empresa naquele momento, por isso que elas foram contratadas. Quais são as recomendações, né, que você faz para que as pessoas possam identificar e combater o gaslight, né, misógino, nas suas culturas corporativas? Quais são as principais recomendações que você coloca nesse artigo? Olha, primeira coisa, Érica, isso não está no artigo, tá? Mas é muito importante. A gente vai ter no próximo dia 26 de maio de 2025, vai entrar em vigor a nova redação da NR1. E a NR1 trata sobre riscos psicossociais. Entre os riscos psicossociais existe o quê? Assédio moral. Então, a partir de agora, auditores do trabalho, o Ministério do Trabalho vão poder fiscalizar a ocorrência disso. Por isso que é importante que as empresas que queiram evitar essas práticas, evitar a ocorrência do gaslighting, elas coloquem o gaslighting dentro dos instrumentos de compliance, documentos corporativos, políticas de governança, e possam receber as denúncias dessas mulheres e apurar o que de fato está acontecendo. Quais são as principais recomendações para as empresas que querem identificar e combater o gaslighting e o que as mulheres devem fazer? Primeiro, Érica, é importante que as empresas tenham o gaslighting dentro dos seus instrumentos de compliance e política de governança. E vamos começar pela mulher, tá? Quando a mulher faz uma denúncia, é importante que ela faça a denúncia, primeiro, de forma objetiva, colocando o que aconteceu, quando aconteceu, quem estava no local e qual o sentimento dela em relação a isso. Olha, eu sinto que a minha carreira está estagnada, eu sinto que eu não estou conseguindo colocar a minha capacidade de trabalho e minha habilidade. Por outro lado, a empresa, quando recebe essa denúncia, ela tem que receber de forma confidencial, transmitindo segurança para a mulher, apurando isso, não pressupondo que a mulher está mentindo ou que não é isso que ela está dizendo, dando veracidade para o que está sendo falado pela mulher, né? E em apurando
que ocorreu uma situação de gaslighting, dá suporte para que a mulher retome a carreira e também aplicando uma penalidade para o assediador. Qual que é o papel da liderança com esse fenômeno, né? E a importância do treinamento, aí pensando na gestão de recursos humanos, a importância do treinamento de quem está envolvido com esse processo, né, Antônio? Para identificar esses sinais, garantindo que as vítimas aí se sintam apoiadas e acreditadas em suas experiências. Fundamental que a liderança tenha uma escuta qualificada. Ouvir as pessoas, ouvir as mulheres pelo que elas falam e que também tratem desse tema como um tema importante que é dado que faz parte agora da NR1, etc. Para que, nisso daí, as empresas consigam construir um ambiente de trabalho saudável, com bem-estar e, acima de tudo, muito mais humanizado. Muito obrigada pela sua participação, viu, Antônio, aqui no nosso videocast. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só ler o artigo na revista GV Executivo, não é isso? Sim, ler o artigo na revista GV Executivo, que eu fiz em coautoria com a professora Beatriz Braga, Holofote sobre o gaslighting misógino. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast. Eu agradeço mais uma vez, Érica. E até a próxima.